Nos últimos anos eu tenho pesquisado sobre nossa história, uma história emocionante que nos faz viajar no tempo. Simão Dias, ele não foi fundado, o município não foi fundado tão pouco tempo quanto a gente imagina. Tem muitos anos de história e essa história precisa ser conhecida tanto por nós daqui da cidade como pessoas de fora. A nossa cidade tem muita história para ser contada. E hoje eu vou começar a falar com vocês a respeito da fundação da freguesia de Simão Dias, ou seja, da paróquia de Senhora Santana. A nossa igreja, em 1890, já existia. Aliás, em 1655 já existia uma capelinha. Agora, só que esta igreja grande, ela começou a ser construída já no final do século XIX. E em 1835 ela já existia. As autoridades daqui da cidade começaram a pensar na fundação ou na criação da paróquia, na criação da freguesia, porque aqui era um povoado pertencente a Lagarto. Então, através de uma carta, o arcebispo da Bahia resolveu decretar em 6 de fevereiro de 1835 a criação desta paróquia. Quem era o padre daqui? O primeiro padre que já servia a este povoado, mas que a partir desse momento se tornou pároco, foi padre José Francisco de Menezes, que era descendente da família doadora de todas as terras e patrimônio da nossa paróquia. E José Francisco de Menezes morreu 2 anos depois da criação desta paróquia. Mais ou menos, ele morreu entre 38 e 39, a data certa não tem. Quem vem ser o segundo padre? Antônio da Costa Andrade. Ele era, além de autoridade eclesiástica, ou seja, além de padre, ele também foi deputado provincial. E por ele pertencer a esta povoação, ele, como deputado provincial, ele conseguiu, junto com os outros deputados, criar a Vila de Senhora Santana de Simão Dias. Isso em 15 de março de 1850. Então, a partir desta data, Simão Dias deixa de ser povoado e torna-se vila, tendo aqui, nesta época, vereadores eleitos pelo povo. Tinha comarcas, no caso de juízes, mas não juízes de direitos, juízes municipais, que eram nomeados pelo próprio presidente do Estado, hoje chamado governador do Estado. Tínhamos também nessa época, passamos a ter também nessa época, agências de correios, a fundação de uma comarca onde os próprios juízes trabalhavam, cadeias públicas. Então foi a partir desta vila que Simão Dias começou a ter suas próprias autoridades municipalizadas, coisas que antes eles pertenciam a Lagarto, onde este povoado era de Lagarto. No dia 12 de junho de 1890, depois que a República foi proclamada no Brasil, o presidente do Estado, indicado na época pelo presidente provisório Deodoro da Fonseca, foi Felisbelo Freire, que também era historiador de Sergipe. Ele, muito amigos das autoridades de Simão Dias, resolveu, neste período, decretar a emancipação política de Simão Dias. Simão Dias se tornou cidade. Como Simão Dias se tornara cidade, então, neste período, ele passou a ter intendentes, ou seja, prefeitos. Então, se em 1890 foi decretado a emancipação política de Sergipe, em 1892, depois de aprovada a Constituição, as leis básicas do país, aqui em Simão Dias ocorreu as primeiras eleições para prefeitos e vereadores. Então, foi eleito o professor e tenente-coronel Rafael Arcanjo Montalvão, que era filho de Tobias Barreto, mas que, devido ao seu ofício de professor, veio viver aqui em Simão Dias. Então, nós já temos a história de Simão Dias construída, desde sua vila até a cidade, a partir desta data.
nós já podemos nos tornar emancipados. Nessa época ela era já uma cidade um tanto quanto desenvolvida. O produto agrícola que era mais vendido aqui seria o café. O café de Simão Dias era vendido até para fora do estado. Simão Dias foi condecorado como o município que tinha o melhor café produzido na época. A produção de café aqui era muito conhecida. Para quem viajava para o estado da Bahia, chegava em determinados hotéis, já comprava este café e dizia: é café de Simão Dias. Então Simão Dias começou a enriquecer economicamente através desse primeiro produto, o café. Mas tinha também aqui a produção de algodão, a produção do milho, a criação de gado também, né? Tanto que os coronéis daqui, fazendeiros, que mais se destacaram nesta época, era o coronel José Antônio de Souza Prata, que morava na Praça da Matriz, era o coronel José Zacarias de Carvalho, o coronel Sebastião da Fonseca Andrade, que mais tarde se torna o Barão de Santa Rosa, um título que ele recebeu do Papa quando patrocinou a construção da igreja que foi inaugurada em 1910, em 6 de janeiro de 1910. Então, resumindo, vocês passaram a conhecer, através desse depoimento, 3 pontos principais, 3 datas principais de nossa cidade. A primeira, quando ela se tornou paróquia, em 1835. A segunda, quando foi criada a Vila de Senhora Santana de Simão Dias, em 1850. E depois, em 1890, a data da emancipação política de Simão Dias, da qual a gente comemora todo ano no dia 12 de junho. O que é interessante vocês fazerem, galera? Assista novamente o vídeo, para que vocês possam relembrar os pontos, né, desta construção de nossa história. Certamente, quando vocês chegarem a visitar a Praça da Matriz, vocês já vão olhar com um olhar diferente. Já vão ver, para um lado, a casa do Barão de Santa Rosa, o construtor da Igreja Matriz, o patrocinador e construtor, né, da Igreja Matriz, né, como também vocês vão ver casas antigas de outros coronéis da época e que foram muito importantes para o desenvolvimento de nossa cidade. Então, reassista o vídeo e, na medida em que vocês estiverem conhecendo nossa cidade, eu tenho certeza que vocês vão valorizar ainda mais a nossa cidade. É muito bom a gente saber o lugar em que estamos vivendo, né? Como foi construído esta cidade, como foi desenvolvida a nossa cidade. E isso vai ajudar bastante a vocês. Qualquer dúvida é só perguntar, que no próximo vídeo a gente responde.